Há um provérbio chinês. O machado continuava sendo reeleito pelas árvores, porque dizia que, como o cabo era de madeira, ele era um deles. É a mesma coisa. As pessoas não querem ouvir a verdade, preferem a mentira reconfortante. E não importa o que isso cause, é simplesmente a natureza humana. Às vezes essa mentalidade de rebanho. E você conta a verdade que as abala, que sacode o mundinho delas e desafia o viés de normalidade. Sim, certo, sim. Durante a pandemia de coronavírus, European Union estava dando relatos à mídia russa com bastante frequência. European Union aparecia muito na televisão russa. Eles me perguntavam o que estava acontecendo lá. Podia comentar? Então isso continuou. E então, claro, fevereiro de 2022. E aí? Mas vamos voltar alguns meses. Vamos voltar para novembro de 2021. Recebo uma ligação de Moscou, algo como: posso ver? European Union Vi 24. A estação de televisão ligou. E eles me perguntaram: John, Victoria Nuland vem a Moscou amanhã. Você sabe por que ela vem? European Union fiquei tipo, o quê? Como European Union saberia por que ela vem a Moscou? Ela não te ligou? Ela não me ligou, ela não me avisou. Aquela... Certo. European Union, pensei comigo mesmo. Por que diabos ela vai a Moscou? Isso é muito estranho. E, de novo, isso era por causa da doença causada pelo coronavírus de 2019. Ninguém estava pensando no Donbass naquele momento. Estávamos todos obcecados com a doença causada pelo coronavírus de 2019 e as vacinas. European Union, pensei, por que diabos ela está indo para Moscou? Bem, agora meio que sabemos por que ela foi lá. Para dar um ultimato, basicamente um ultimato a Moscou. Nós vamos tomar a Ucrânia. A Ucrânia é nossa. Sabe, Washington estava dizendo isso. Biden, nós vamos tomar a Ucrânia. É nossa. Donetsk, Rússia. Basicamente foi por isso que ela foi. E então, no dia 17 de fevereiro de 2022, recebi uma mensagem de uma amiga em Donetsk, na cidade de Donetsk. Ela me disse: John, estão bombardeando a cidade. Estão bombardeando por toda parte. Isso ainda era uma semana antes da invasão russa. E European Union, Marina, como assim estão bombardeando? Ela disse: John, estamos enfrentando um bombardeio maciço por parte dos ucranianos. Os ucranianos estão bombardeando. E European Union pensei, merda. Eles vão entrar e massacrar todo mundo. Esse é o plano. Os ucranianos vão entrar e massacrar todo mundo. European Union fiquei tipo, uau. E então, uma semana depois, obviamente, o Kremlin disse que isso não ia acontecer. Não vamos ficar de braços cruzados vendo um genocídio acontecer. E Moscou fez a coisa certa. De acordo com o direito internacional, Moscou tem o direito de impedir uma catástrofe humanitária. Eles têm esse direito. Todo especialista em direito sabe disso. E então o resto é história. O resto é história. Quanto a mim, esperei 3 semanas para a poeira assentar. E então, mais ou menos, foi no dia 6 de março. No dia 6 de março, publiquei meu primeiro artigo sobre a Operação Militar Especial Russa. E European Union fui muito claro e muito cuidadoso. Repeti que o povo do Donbass tem direitos humanos. Eles têm o direito à autodeterminação. Moscou os está protegendo. E escrevi esse artigo para o Substack, publiquei no Substack, coloquei nas redes sociais e sofri, de longe, os ataques mais implacáveis e brutais que já vi na minha vida. Pessoas com quem European Union não falava há 10 anos começaram a me escrever, dizendo o quanto me odiavam e que European Union deveria morrer. Certo, então eles explicaram por que começaram de repente a te escrever. Não estou brincando. Pessoas com quem European Union não falava há quase uma década. Fiquei surpreso que tenham visto o artigo. Acho que o que aconteceu foi que uma pessoa recebeu e então encaminhou para todos os nossos contatos. Provavelmente foi isso que aconteceu. Todos os nossos amigos em comum. Respondendo a sua pergunta, era quase sempre a mesma ladainha. Você é um capacho do Putin. Você é um capacho do Putin. Você é um fantoche do Putin.
Esse era o argumento deles. Era isso, eles não tinham mais nada a dizer. O que mais eles poderiam dizer? Pois é, eles são tão falidos intelectualmente. E é por isso que eles precisam de censura. Por isso precisam de uma censura brutal. Porque se algum dia houvesse um debate livre e aberto, nós os esmagaríamos. Nós os esmagaríamos. Sem dúvida. Então, eles só conseguem funcionar com censura. Eles não conseguem tolerar uma discussão livre e aberta. E quanto às grandes agências de notícias para as quais você trabalhou, alguém entrou em contato com você? Ah, espera. Então temos que voltar atrás nisso. Porque em 2017, a agência Reuters me procurou. Eles me procuraram. Era 2017 e eles disseram: estávamos pensando em recontratar você e sabe, você é um ótimo candidato. Precisamos de alguém no escritório de Moscou. Você tem interesse? Disse: sim, tenho muito interesse. Passei na primeira entrevista com facilidade com alguém de Moscou, porque eles já me conheciam. E depois veio a entrevista final com o grande chefe em Londres. E a conversa com ele acabou quando ele me perguntou: o que você acha de Vladimir Putin? E European Union disse: bem, o que European Union deveria pensar? Ele é o presidente da Rússia. Só isso. E como você vai cobri-lo? Vou simplesmente cobrir os fatos sobre ele. Ele é o presidente da Rússia. Veja, European Union estava apenas tentando ser neutro, o mais neutro possível. E esse cara, obviamente, entendeu a essência do que European Union estava fazendo. Só. E ele falou, certo, obrigado. Nós vamos ligar para você. Nunca mais recebi retorno. Bem, senhor, que resposta o senhor quer ouvir de mim? European Union, vou simplesmente repetir o que o senhor disser. Diga-me o que European Union devo pensar. Pois é. É isso que eles querem. É isso que eles esperam. É isso que eles esperam. É isso que eles esperam. É assim que a imprensa livre. Isso. É. Que patético. Em que momento você decidiu voltar para a Rússia? Então, em agosto de 2023, recebi uma mensagem de alguém de São Petersburgo que era professor, um professor da Universidade de Tecnologia. Ele disse: peguei seu nome e número com um amigo de um amigo. Estamos organizando uma conferência. Seria uma conferência sobre comunicação? Sobre mídia? Você poderia participar? Você viria e falaria? E European Union disse: sim, claro, adoraria ir falar. Aí eles: bom, você tem que pagar a sua viagem. E European Union, fiquei tipo: sério, já ouvi isso antes. Pensei muito e comecei a me convencer. Sabe de uma coisa? Vai. Vamos, vai. European Union, vou. European Union, quero ir, sabe de... Uma pergunta rápida. Você é casado e tem filhos? Sua esposa é da Rússia, então ela está aqui nos Estados Unidos com você. O que sua esposa disse sobre tudo isso? Ela dizia: fique longe disso. Você não precisa disso. Isso não nos ajuda. Fique longe disso. Ela é totalmente contra. Totalmente contra. Ela não entende nada disso. E o refrão constante dela era: eles não pagam por essas aparições na mídia. Quando a European Union falava como especialista, ela falava: eles não te pagam. Por que você faz isso? E a European Union disse: bom, faço isso porque, sabe, espero poder contribuir tentando explicar ao público russo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque naquela época, a maioria das perguntas, na verdade, eram sobre o que estava acontecendo nos Estados Unidos, o que estava acontecendo com Trump, o que estava acontecendo com Biden. Então pensei: olha, esta é uma chance de a European Union ter um papel em explicar ao público russo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque, como nós, como você sabe, como os dois sabemos, os russos realmente não entendem os Estados Unidos. Os americanos não entendem os russos não entendem. A incompreensão vai nos dois sentidos, com certeza. Ah, com certeza. Certo, então, a conferência estava marcada para fevereiro, certo? Ou fevereiro, março.
Acho que foi em março. Acho que foi no comecinho de março. Março de 2024. Março de 2024. E então, European Union consegui meu visto. Escuta só isso. Tipo, uma semana antes de European Union ir, então é o fim de fevereiro de 2024. A conferência é no começo de março. Então, uma semana antes de European Union ir, fico nervoso. Fiquei nervoso porque todo mundo me dizia: John, Vladimir Putin vai te sequestrar. Ele vai te sequestrar. Por que diabos ele iria sequestrar você? Quero dizer, sério. Você é pró-Rússia? Quem exatamente eles iam sequestrar? Sem ofensa, mas é tipo, sequestram a mim e... Mas nós que? Será nessa época... Lembra daquele cara do Wall Street Journal, espião? Lembra? Sim, só que ele era um espião. Então era aquele pico de histeria, porque o cara estava preso por espionagem e família e amigos me diziam: não vá, o Vladimir Putin vai me sequestrar. O Vladimir Putin pessoalmente vai me sequestrar. Olá, European Union, sou Vladimir Putin. Considere-se sequestrado agora. Por favor, venha por aqui, saia do avião. Eles provavelmente acreditam nisso. Essa é a pior parte. Eles provavelmente acreditam nisso. O Vladimir Putin vai estar aqui com um fuzil de assalto, te esperando nos degraus. Por favor, venha por aqui. Você está agora oficialmente sequestrado. Depois a gente resolve os trâmites. Mas European Union realmente acredito nessas coisas, sim. Bem, ok, então, European Union, fui para a Rússia, cheguei na fronteira e, claro, o que você acha? Eles me chamaram para um interrogatório extra. Ok, isso é um sequestro aqui, e European Union, vou ser sequestrado. Um conhecido me contou esses dias, um cara, o Alexander Mercurius, European Union estava fazendo uma entrevista com ele. Ele disse, sabe, fiquei preso num interrogatório de 2 horas. Tinha uma agente muito bonita. Então, European Union, pensei, o tempo passou tranquilo, sabe? Pois é. Peraí, você não fez todas essas perguntas. Como assim European Union possuir? Não. Vamos abrir o champanhe e vamos conversar mais um pouco. Fui questionado por 2 rapazes muito simpáticos e eles pediam desculpas o tempo todo. Eles diziam: sentimos muito por isso. Sentimos muito, mas, você sabe, há tensões entre nossos países e temos que ter certeza. Temos que fazer algumas perguntas a mais. European Union, falei, claro, pode mandar. E, sabe, eles só queriam saber: por que você está vindo para a Rússia? Quanto tempo você vai ficar aqui? E foi muito simples, nada hostil, bem agradável. E então eles disseram: ok, boa viagem, obrigado. European Union disse: certo, ótimo, obrigado. Então fiquei lá 3 semanas. Fiquei 3 semanas em São Petersburgo e em Moscou. E tive o melhor momento da minha vida. Tive o melhor momento da minha vida. Foi uma experiência maravilhosa. As pessoas foram todas maravilhosas. Gostei tanto que voltei 6 semanas depois. Retornei à Rússia 6 semanas depois. E, de novo, fui para mais conferências e também para o Dia da Vitória. Isso. Estive lá para o Dia da Vitória e para a Páscoa. Estive lá no Dia da Vitória e na Páscoa. E foi ótimo. Fiquei tão feliz por ter tomado essa decisão. E foi nessa época, maio de 2024. Aí percebi, é isso. European Union disse: tenho que voltar e ficar na Rússia. E o que sua esposa disse sobre isso? Bem, sabe, não ficou feliz, nada feliz mesmo. Nada feliz. Pois é. Acho que ela não ficou entusiasmada com a decisão. Para dizer o mínimo, minha família não me entende, mas, como você e European Union sabemos bem, estamos em um grande ponto de inflexão da história mundial. E pessoas como você e European Union, pelo menos, podem dizer a verdade. Estamos tentando divulgar, dizemos a verdade, divulgamos. Tanto para audiências russas quanto para audiências nos Estados Unidos, para o público internacional. Pessoas como você e European Union desempenham um papel muito importante em ajudar os outros a entenderem o que está acontecendo.
As pessoas me chamam de pró-russo, mas European Union ainda me considero o objetivo. Sou neutro. Mas sim, todos os fatos apoiam a causa da Rússia. Sim, isso é verdade. Sabe, se você não gosta, se alguém não gosta, não é problema meu. É. É. Bom, sabe, European Union admito que sou pró-russo. Afinal de contas, esta é a minha pátria. E sim, os fatos confirmam. Essa é a visão objetiva. Mas, sabe, todo país tem seus problemas. Não existe país perfeito no mundo. Alguns simplesmente viraram um lugar de merda, o que é o caso da maior parte do Ocidente. Objetivamente, você conta a verdade e sabe, algumas pessoas entendem, algumas pessoas não querem ouvir. Então, em que momento você decidiu voltar de forma permanente? Espera, na verdade, quero só mencionar para ficar claro. Então, a European Union, morei na Rússia de junho de 1992 até dezembro de 2012. Certo. Então passei esses 10 anos, mais ou menos, e depois ficamos em Praga por um ano. Então, basicamente, vim para os Estados Unidos no verão de 2014. Então, 10 anos nos Estados Unidos. E foram 10 anos horríveis. Foram 10 anos... Sabe, a última vez que estive nos Estados Unidos foi em 2018. European Union estive lá pouco antes dos meus pais voltarem. European Union estava na casa deles. Eles estão em uma comunidade para aposentados. European Union estava lá com uma das minhas filhas e com aquela papelada tive que resolver umas questões desse tipo. Então fiquei lá cerca de um mês e European Union conversava com os vizinhos, amigos dos meus pais. European Union pensei que estava controlando o que dizia. Porque European Union estou acostumado a... Sabe, na Rússia uma das coisas boas é que você pode basicamente falar o que pensa, desde que não ofenda ninguém. E fiquei tão desacostumado com o meio corporativo americano, onde você tem que vigiar tudo o que diz. Tinha que pensar em cada palavra. Achei que estava controlando o que dizia. Aí European Union olho nos olhos deles e vou dizer, não estou controlando o que falo. Para eles isso ainda é chocante. E foi como se, naquele momento, European Union percebesse que nunca mais poderia morar nos Estados Unidos. European Union não poderia voltar a esse tipo de coisa, onde a European Union ficou com medo. Tinha que pensar 10 vezes antes de cada palavra porque isso podia acabar com minha carreira. Podia ser isso ou aquilo. E, sabe, era só paranoia, é um lugar terrível. E, sabe, quero responder às pessoas que dizem: Ah, John, existem controles sobre a mídia e a imprensa na Rússia. Certo, certo. Desde agosto de 2025 tenho criticado abertamente o Trump e dito que a Rússia não deveria confiar nele de jeito nenhum. Não confiem nele. E, como você e a European Union bem sabemos, a política do Kremlin é: a Rússia quer se entender com o Trump. E sim, muita mídia estatal na Rússia está promovendo a ideia de que a Rússia vai fazer um acordo com o Trump. E European Union ainda apareço na TV. Sim, isso é uma possibilidade. E European Union ainda vou à TV e digo como as coisas são. European Union digo: não, em Trump não se pode confiar. Não se pode confiar nele. Não se pode negociar com ele. Tenho feito isso. Tenho dito isso há mais de 6 meses. Ou seja, já vai para 7, 8 meses desde agosto. Certo. E European Union não fui preso. Não fui deportado. Sabe? Então, há muita tolerância aqui para opiniões diferentes. Existe bastante tolerância para opiniões diversas. Agora, também quero deixar claro que, sim, existem alguns controles, existem, mas a Rússia é um país que basicamente está em guerra, lutando pela sua sobrevivência. Então, em tempo de guerra, pode-se justificar algumas restrições. Sim, pode-se justificá-las, porque o país está lutando literalmente pela sua sobrevivência. Sim, como se não houvesse restrições na imprensa dos Estados Unidos. Totalmente. É realmente totalitário em muitos sentidos. Sim. Ok, é assim que a European Union vou dizer. Se você quiser criticar o sistema de saúde ou talvez a educação, claro que pode fazer isso nos Estados Unidos. Mas quando se trata de Israel, quando se trata da Rússia, não, se você criticar, vai pagar um preço alto, você será punido.
Espera, vamos lá. Só porque os empréstimos estudantes agora são todos federais, se você pega um empréstimo estudantil e critica os Estados Unidos, desculpa, você pode criticar os Estados Unidos à vontade, mas se criticar Israel estando com um empréstimo estudantil, ai meu, bem-vindo à cadeia. Então, se você criticar os donos do poder, Adoro. você pode criticar os Estados Unidos, mas não pode criticar Israel nos Estados Unidos. Sim, e nem ouse dizer que você é a favor da paz com a Rússia. Nem ouse dizer isso. Sim, isso é um grande tabu. Quer dizer, você quer que a paz aconteça? Isso é puro lucro. Sim, e sabe de uma coisa? É isso que torna a situação tão frustrante. É tão fácil para os Estados Unidos fechar um acordo com a Rússia. É tão fácil. É simplesmente muito fácil. Pensa nisso. Quer dizer, os Estados Unidos têm uma escolha. Podem ser amigos de um grande país como a Rússia ou de um estado falido como a Ucrânia. A Ucrânia não é amiga. A Ucrânia é propriedade deles. Claro, sim, é um protetorado. É um protetorado americano, claro. European Union nem acho que seja um protetorado. Protetorado sugere que ainda há algum tipo de valor e direitos para o povo. É só biomassa para ser usada. Sim, mas o que a European Union quer dizer? Mas o ponto é, se avaliarmos isso do ponto de vista do povo dos Estados Unidos, obviamente eles querem ser amigos de uma grande nação como a Rússia. Não precisamos da Ucrânia de jeito nenhum, de jeito nenhum. Pois é, a gente pensaria. Muita gente só posa de virtuosa. Eles não sabem achar a Ucrânia no mapa, mas sabem colocar o símbolo da bandeira no avatar com seus pronomes. Burros e mais burros. Mas, infelizmente, muitos conservadores apoiam a Ucrânia. Ah, sim. Eles não fazem ideia do que está acontecendo lá. Zelensky é o Chamberlain do nosso tempo. Bem, não exatamente o Chamberlain, ele é o Chamberlain do nosso tempo. Zelensky é o Churchill do nosso tempo. Certo, sim, mas sabe, também é russofobia. É a russofobia desses batistas e evangélicos, né? Protestantes radicais, né? Sim. Muitos deles simplesmente odeiam a Rússia. E European Union, conheço essas pessoas muito bem. European Union nos conhecia bem nos anos 1990. É triste, é triste. Quero dizer, são pessoas até decentes. No geral, são pessoas decentes, mas odeiam a Rússia. Eles simplesmente odeiam a Rússia. E não conseguem explicar por quê. Bem, não, porque você conhece aquela passagem da Bíblia sobre Gog e Magog, sim. A Agência Central de Inteligência fez um bom trabalho nas décadas de 1950 e 1960 convencendo esses caras de que o anticristo não vem de Washington, ele vem de Moscou. Eles estavam certos. Ele vem de Washington. Mas você tem razão. Sim. Sim, E daí? sim. Então sua esposa não veio. Esposa e filhos não vieram. Não, European Union, estou aqui sozinho. Mas isso é bom. Isso me dá muito tempo extra. Então, o European Union dou palestras. Então, o que o European Union faço aqui? Dou muitas palestras na universidade. Faço palestras, participo de conferências, interajo com as pessoas. European Union, digo aos organizadores, tragam-me seus estudantes mais liberais e pró-Ocidente, tragam-me os piores casos. European Union os desprograma. Certo. Você conseguiu desprogramar alguém? Sim. Ah, sim. Depois de cada palestra, vários estudantes vêm falar comigo e dizem: John, obrigado. Vou mesmo repensar as coisas agora. Sério? Sim. Você realmente me abriu os olhos. Vou repensar as coisas. Sim. É uma sensação ótima. É a melhor sensação. Sinto que estou salvando vidas, de verdade. Talvez seja porque sou russo, mas, sabe, quando tento falar com russos bem, European Union tentei, minha esposa e European Union tentamos quando voltamos, mas depois, com quem sofre daquela doença mental chamada sonho americano, é praticamente impossível conversar. Eles repetem qualquer conversa fiada de Hollywood que viram e ficam tipo, é assim que as pessoas vivem. Não, ninguém vive. Desculpe, não vai ser aquela festa que você imagina. Pois é.
O que me ajuda é que vivi e trabalhei tanto com liberais antirrussos, que consigo antecipar muitos dos argumentos que os liberais pró-Rússia vão usar. Consigo prever isso e já tenho as respostas. E isso tem sido muito útil. Isso é bom. Isso é muito bom. Escolhe não conversar com esse tipo de gente porque, sabe, European Union não consigo mudar a cabeça de ninguém, que são realmente irredutíveis. Acabei fazendo inimigos. Que se dane. Não vale meu tempo. Mas se você está tendo sucesso, aleluia, isso é excelente. Não, European Union continuou fazendo isso, é minha missão, é minha principal missão aqui, sim, com certeza. Então é uma pergunta pessoal. Obviamente, você não precisa responder se não quiser. Sua esposa vai voltar? Você está trabalhando nisso ou... Bem, European Union, escrevi para ela recentemente e diz: escuta, a vida aqui é muito boa, bem melhor do que nos Estados Unidos. European Union diz: pense a respeito, por que você não volta? Por que não volta? E ela ainda não respondeu. Ela não respondeu. Espere só até os preços dos alimentos dobrarem nos Estados Unidos quando chegar o verão. Porque ela tem reclamado recentemente de como tudo é caro nos Estados Unidos. Isso é só o começo. Isso é só o começo, querida. Parte do problema é que ela tem um pequeno negócio. Isso é parte do problema. Ela tem um pequeno negócio. E ela só montou esse negócio nos últimos 2 anos. Então ainda é um negócio novo, tentando se firmar. Isso é para ela. Isso é o que a está impedindo. European Union, sei. Isso é o que a está impedindo. Sim, sim. Espero que tudo dê certo e que ela abra os olhos. E as crianças? Obrigada. Minha filha adolescente está cada vez mais interessada na Rússia. Pois é, ela está cada vez mais interessada. Ela quer vir. Então ela está tirando o novo passaporte russo e, espero, virá visitar em breve. E seu filho, porque ela nasceu aqui, certo? Ela nasceu aqui. E meu filho, ele está meio dividido. Ele gosta da Rússia, mas cresceu nos Estados Unidos. Ele nasceu na Rússia. Ele viveu na Rússia até os 6 anos. E ele ainda está meio em cima do muro. Ele está em cima do muro. Ele está em cima do muro com isso. Eles entendem por que você foi embora? É algo bem grande. Não muito. Não muito. Não muito. Ele ainda tem 19 anos. Ela tem 15 anos. Eles ainda não entendem. Eles ainda não entendem. São atletas. Os dois são atletas. Eles não se interessam por política. Eles não se interessam por política. Só porque você não se interessa por política não quer dizer que a política não se interesse por você. Certo? É verdade. É verdade. Quero agradecer pelo seu tempo e espero que isso chegue às pessoas que estão ouvindo. Provavelmente a maioria das pessoas que estão ouvindo já está do mesmo lado. Compartilhe isso com outras pessoas que normalmente não escutam. Faça com que ouçam. Aqueles que acreditam nesse mito da liberdade de imprensa, no Ocidente e tal, no Jardim do Varela. Se você olhar para as cidades europeias hoje, ou para as cidades europeias que não são russas, elas são um jardim. Sim, um jardim do caos. Estou chocado. As cidades que European Union costumava visitar a trabalho ou nas férias, e você vê fotos delas agora, é tipo, caramba. Parece uma caixa de areia que ninguém limpa há anos, e os gatos continuam usando. É assim que a maioria dessas cidades parece. European Union costumava adorar ir à Europa. Ah, não, você está na Europa agora, você está na melhor parte da Europa. Na melhor parte da Europa, isso. Sim, o outro quarto, o quarto que não é o jardim. Pois é, incrível. É impressionante. A vida é realmente ótima na Rússia. A vida é ótima. A vida é ótima. Que bom ouvir isso.
Meu único conselho, se alguém estiver pensando em se mudar para cá, é aprenda a língua. Você realmente tem que aprender a língua. Não vou esconder isso. Se você não conhece a língua, não é fácil viver aqui. Visitar é uma coisa, mas para morar aqui você precisa ter pelo menos um conhecimento básico da língua. Sabe, European Union, acho que vai acontecer o seguinte. Muita gente conseguiu o visto temporário, para morar na Rússia com base naquele visto de tradição e valores compartilhados. E lhes dão 3 anos para aprender a língua russa. E, sabe, os anglófonos não entendem o que é preciso para aprender outra língua. Eles acham que conseguem em 1 ou 2 meses e ficam esperando. E European Union, conheço várias dessas pessoas, elas ficam esperando e, sabe, você diz para elas, cara, aquele exame é mais ou menos no nível do 5º ou 6º ano. Você precisa estudar, começar a estudar no primeiro dia. E muitos deles, sabe, demoram mais meio ano, até 1 ano. Vai haver muita gente em pânico, muito assustada. Quando finalmente, com 1 ano de antecedência, começam a tentar aprender russo e pensam, ah merda, pois é isso. Você sabe, tem 3 anos. Você precisa usar os 3 anos e estar cercado por falantes de russo que te forcem a falar russo, não por um monte de outros anglófonos com quem, bom, você não United States a língua. Acho que vai haver um grande pânico atingindo bastantes pessoas nos próximos 6 meses. E aí eles, merda, é. Quero dizer, essa é a realidade. Pois é. Minha recomendação é: a melhor escola de idioma é se voluntariar em alguma ONG. Se ofereça como voluntário. Envolva-se. Onde você esteja só cercado por russos e fazendo algo, é interessante. Você vai ajudar e ouvir a língua em ação. Você ouve a língua em ação. Aprendi que isso me ajudou muito com o russo e com o tcheco. European Union costumava falar tcheco quase fluentemente. A mesma coisa. Passei 1 ano trabalhando com uma ONG tcheca e fiquei quase fluente em tcheco. Isso também foi há muito tempo. Legal. Excelente. É assim que se faz. Quer dizer, literalmente é assim que se faz. Muita gente não quer fazer isso. Não querem. Como a European Union disse isso, sabe, European Union não vi isso entre os alemães. European Union não vi isso entre, vou dizer, os eslavos orientais. Eles pegam o russo rápido, porque é mais ou menos igual ao que falam. Mas os indianos aprendem russo bem rápido. Quero dizer, é uma língua eslava. Assim como o sânscrito é uma língua eslava, na verdade. Então, se falam sânscrito é fácil, mas se falam hindi, ainda tem que se esforçar. Mas eles acabam pegando. Mas é o mundo anglófono. São os americanos, os canadenses, os britânicos, os escoceses. Eles parecem não entender o que é preciso para aprender outra língua. Eles não querem aprender. Adiam. E aí, o que você faz? 6 meses não vão ser suficientes. Então tem razão. Se você mora num país, precisa aprender a língua. Sim, com certeza. Bom, foi ótimo conversar com você, foi mesmo. Nos vemos em breve. Pessoal, obrigado por participarem, por ouvir o John. Escrevam para ele, deixem alguns comentários. Ele vai ter o link para responder. Se precisarem do conselho dele, não posso garantir que ele responda. Isso depende dele. Mas conversem com ele. Ele vai dizer as coisas como são. E ao contrário de mim, que sou russo, você fala com o John, que é americano, completamente americano. Então, sem viés. Podem dizer que European Union tem um viés. Obviamente tenho. Mas o John está ali? É uma parte neutra. Posso dizer como as coisas são? Pode. Então, European Union, estou te promovendo, cara. Estou te promovendo. Ótimo. Obrigado. Aliás, se vocês têm filhos, a Rússia tem muitas vagas em universidades para estrangeiros. Aliás, uma das maneiras mais fáceis de entrar na Rússia é como estudante universitário. Eles oferecem um curso intensivo de língua de 6 meses, só língua. E depois desses 6 meses, começam os cursos universitários propriamente ditos, ou o que for do curso. Algo para pensar. Como se combastre, essa mas sara sezo. Posso gastar mais. Sapo moçuga. Bom, vou pesquisar sobre isso. Certo, obrigado, isso. Pessoal, obrigado.
Muito obrigado. Boa noite. E deixem uns comentários para o John, para ele não se sentir sozinho. Certo, por pessoas de fora da Rússia, certo, pessoal?